Olá, seja bem-vindo ao último áudio contendo a terceira parte do segundo livro de Adão e Eva, ou Evangelho de Adão e Eva, como já comentamos aqui. Nunca é demais relembrar que esses textos são pseudo-epígrafos, ou seja, falsos escritos. E por que eu ressalto isso? Porque às vezes dão a entender que existe um conhecimento escondido nos apócrifos que foram excluídos da Bíblia e que eles são a chave para um portal que os levará até um atalho, que os guiará até a grande sala do conhecimento. Eu não sei se é má fé, se fazem isso para ganhar audiência ou mesmo para confundir as pessoas. Então vamos deixar claro que o texto aqui apresentado é um embelezamento do enredo judaico de Gênesis, que é cristianizado por acréscimos de alusões e referências ao Novo Testamento. Mas isso não quer dizer que os textos não tenham valor histórico. Pelo contrário, como eu já comentei nos áudios anteriores, conhecer esses textos nos faz conhecer também como a história original era recontada em diferentes culturas ao longo dos anos. Dado esse aviso, vamos à história. O enredo principal desses dois livros de Adão e Eva segue a linha mestre da história narrada em Gênesis, o conflito entre o bem e o mal. Na história contada nesses apócrifos, temos alguns pontos importantes que permeiam a história. Se em Paraíso Perdido o ponto alto era a expulsão do casal do paraíso, aqui o casal já está fora do paraíso e precisa aprender a se readaptar à nova realidade. Enquanto o primeiro livro de Adão e Eva dá conta dos desafios dessa nova vida, ele também escrutina a tristeza do casal, que morre e ressuscita várias vezes. Além disso, percebemos que Satan não se dá por vencido com a queda do casal. Ele parece se recordar da punição de Deus, que em Gênesis 3:15 diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." O que lemos ao longo desses textos é um Satan incansável. Ele não desiste de atacar a humanidade, pois ele sabe que o tempo dele um dia irá se esgotar. E por isso ele está determinado a acabar com a linhagem que dará origem ao Messias, aquele que o derrotará para todo sempre. No primeiro livro de Adão e Eva, Satan tenta iludir o casal e até tenta pôr um fim em Adão e Eva por meio de sua força. E é veementemente repreendido por isso. Ele descobre que não tem essa autoridade por aqui. Então, por não conseguir interferir na soberania de Deus, ele resolve influenciar a humanidade para que a própria humanidade escolha a perdição. Ele então decide corromper os filhos de Adão e Eva. E em Caim, Satan encontra um solo árido, ideal para plantar a sua semente perversa, que faz com que o rapaz dê ouvidos à maldade de Satan, matando o seu irmão Abel. Nesse momento, Satan tem a sua segunda vitória, depois daquela primeira em que ele conseguiu fazer com que Adão e Eva pecassem contra Deus ao comer o fruto proibido. Através da sua influência e da escolha de Caim, o primeiro assassinato acontece e Satan, em sua micro-vitória, deve ter acreditado que ele tinha eliminado a chance da vinda do Salvador, que por Caim, obviamente, não viria. Ainda no primeiro livro de Adão e Eva, acompanhamos os desdobramentos da morte de Abel. Percebemos que a tristeza do casal foi tão grande que fez com que Adão e Eva passassem a viver separados. E isso me fez lembrar de casais que acabam se divorciando depois de uma perda trágica de um filho. Quem nunca soube ou leu uma história assim? O que poderia servir para unir o casal parece afastá-los, assim como aconteceu com Adão e Eva nesse conto. Depois da morte de Abel, percebemos um Adão desconectado da realidade, vivendo aos pés de um filho que não voltará e esquecendo-se de sua esposa e de sua filha. Mesmo após o nascimento de Sete, fica a cargo de Eva os cuidados com os filhos e da rotina familiar. Somente após a palavra de Deus pedir que Adão voltasse a viver com Eva, é que ele decide se forçar a retomar a rotina familiar. Entretanto, essa marca deixada pelo assassinato de Abel influenciou os cuidados que Sete recebia de seus pais, altamente protetores agora. Percebemos isso quando Sete diz para Satan que os pais morreriam se ele desaparecesse por algumas horas. E podemos até dizer um pouco controladores quando Adão pede para que Sete case-se com a Clia, para que o filho não tenha a chance de conhecer outras mulheres. Eu sei, Adão não obrigou Sete e Sete também
também aceitou o pedido para poder agradar o pai. Ninguém foi forçado. Mas aqui percebemos que a maneira que Adão e Eva cuidam e educam Sete é mais cuidadosa se compararmos com Caim e Abel. E as irmãs, obviamente. Mas como julgá-los? Não consigo nem imaginar a dor de um pai e uma mãe ao ter o seu filho assassinado ou um filho assassino. Bem, a partir do momento que Adão retorna para Eva e passa a viver com a família, percebemos que o casal parece ganhar fôlego para continuar vivendo e estabelecendo um relacionamento com a sua descendência. E foi assim que o primeiro livro se encerrou. No segundo livro, nos despedimos de Adão e Eva e somos apresentados às próximas gerações, além de acompanhar como os descendentes de Caim vivem entre prazeres carnais, furtos e assassinatos. Satan nunca deixou de rondar a humanidade e a cada geração bola um plano infalível para que a geração de Sete se misture ao povo de Caim. No áudio anterior, terminamos com Jared sendo enganado por Satan e o seu bando. Jared, sem saber, está sendo levado ao encontro dos filhos de Caim, aquele povo perverso. Será que esse é o fim de Jared e da geração pura de Sete? Acompanhe agora o final dessa história. Mas antes, me diz. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non-nobis, domini, non-nobis, sed nomini tuo de gloria. The Lost Books of the Bible by Joseph Lumpkin. Relembrando, no áudio anterior, Jared foi convencido por Satan e o seu bando a sair da montanha onde ficava a caverna dos tesouros e acompanhá-los até esse novo lugar que nós sabemos que é aos pés da montanha onde vivem os filhos de Caim. E eles foram caminhando juntos até que eles chegaram ao lugar onde estavam os filhos de Caim. Gente, a história ela é bem doida, né? Porque no meio do caminho eles falam: ai, a gente esqueceu uma roupa que a gente tem que te vestir, Jared. Se você pôr essa roupa bonita que a gente trouxe pra você, você vai poder entrar na nossa terra e vai ser tão bonito como nós. E o mais velho, que era Satan, chamou uma outra pessoa e falou: ó, volta lá, que eu disse que você vai pegar uma roupa pro Jared, mas não é a roupa não, você vai lá na caverna e apaga a chama dos patriarcas dentro da caverna e depois você volta. E assim, aquele outro voltou pra caverna, fez isso e Satan continuou com Jared descendo a montanha até que eles chegassem na frente da casa de um dos filhos de Caim. Ficaram ali até que aquele mensageiro que tinha ido até a caverna voltou e trouxe a roupa pra Jared. Eles colocaram a roupa nele e quando Jared se viu com aquela vestimenta que esses homens trouxeram para ele, ele se sentiu muito bonito, acreditando mais uma vez que tudo que estava acontecendo ali era verdade. E 3 dos homens que estavam no grupo de Satan, travestidos de homens lindos, decidiram entrar então nas casas dos filhos de Caim, dizendo para eles: ó, tragam comida, água e venham se reunir com a gente. E os filhos de Caim, quando viram aqueles homens, eles também ficaram espantados com a beleza deles. E na mesma hora eles foram lá, pegaram água, levaram suas esposas e se reuniram com eles, porque eles eram todos muito bonitos. E quando estavam lá, todos reunidos, o mais velho disse: somos estrangeiros em sua terra, tragam-nos comida, bebida e suas mulheres para que a gente possa nos reunir com vocês aqui. E aqueles homens ouviram as palavras daquele homem mais velho e cada um então dos filhos de Caim trouxe sua mulher, trouxe suas filhas. E quando Jared viu o que ia começar a rolar ali com aqueles homens e mulheres reunidos, ele caiu em si e decidiu: não quero provar essa comida nem da bebida, e queria ir embora. E então o mais velho percebeu e disse para ele: não fique triste, eu sou o grande ancião, só me siga, o que eu fizer você faz também. E então ele estendeu as mãos, pegou uma das mulheres e os seus companheiros fizeram o
mesmo na frente de Jared para que ele também fizesse isso. Mas quando Jared viu o que eles iriam fazer com aquelas mulheres, o seu coração se afundou e em sua mente ele pensou: meus pais nunca agiriam assim. E ele então estendeu as mãos e orou com fervor, implorando a Deus que livrasse ele das mãos daquelas pessoas. E assim que o Jared começou a orar, o velho fugiu com os seus companheiros, pois eles já não podiam permanecer em um lugar de oração. Então Jared virou-se para procurá-los, mas já não podia encontrá-los. E aí ele ficou sozinho no meio dos filhos de Caim. Lembram? Filhos de Caim eram assassinos e pecadores. Jared estava ali morrendo de medo sozinho. E Jared então reforçou ali as suas orações, pedindo para Deus para que perdoasse ele, pois ele achou que aqueles eram os antepassados dele, mas ele descobriu que eram demônios que atraíram ele através da sua bela aparição, mas que agora ele pedia para Deus para que livrasse ele do meio daquelas pessoas, assim como Deus livrou ele do meio daqueles demônios, e ele pede para que Deus envie um anjo para salvá-lo. E foi isso que aconteceu. Deus enviou um anjo no meio deles e tirou Jared dali e retornou de volta ao monte. Imagina a cara dos descendentes de Caim sem entender o que tinha acontecido. Lá em cima, na montanha, os filhos de Jared, que tinham o hábito de ir visitá-lo e receber as suas bênçãos e conselhos, perceberam que o pai não estava por lá. E então decidiram entrar dentro da caverna para procurar Jared, mas também não encontraram ele lá. E o que eles encontraram foi ali o corpo dos patriarcas espalhados, e uma voz saiu de dentro da caverna dizendo: Satan, em uma aparição, enganou o nosso filho Jared, desejando destruí-lo como destruiu o nosso filho Caim. Disseram também, e as vozes também continuaram em oração para salvar Jared, dizendo: Senhor Deus do céu e da terra, livra o nosso filho das mãos de Satan, que produziu tão grande e falso espectro diante dele. Eles também falaram outros assuntos pelo poder de Deus aos descendentes de Jared que estavam ali reunidos. Porém, os filhos de Jared ficaram com medo do que tinha acontecido e choraram naquele dia até o pôr do sol, até que Jared apareceu ali com uma expressão triste e miserável na frente dos seus filhos que estavam lá na caverna. Todos ficaram muito felizes que Jared tinha conseguido retornar são e salvo para casa, e então eles rezaram mais uma vez agradecendo para Deus por terem liberado Jared das mãos de Satan e dos filhos de Caim. E assim eles encerraram aquele dia difícil para a família de Jared. Seguindo para o capítulo 19, então Deus novamente revelou a promessa que ele fez para Adão, explicou sobre os 5.500 anos, sobre o mistério que seria a vinda da sua palavra para a terra. Deus disse a Jared: não deixe a caverna até que o corpo de Adão saia. Cuide do fogo e não saia da caverna novamente. E então ordene novamente ao seu povo que eles não tenham relações com os filhos de Caim e não aprendam os seus caminhos, pois eu sou Deus que ama e odeia a iniquidade. Deus também deu muitos outros mandamentos a Jared e o abençoou. E então se retirou. Jared chegou até os seus filhos, pegou o fogo que Satan tinha mandado apagar e acendeu na frente do corpo de Adão como estava antigamente. Ele passou os mandamentos como Deus tinha dito para que ele fizesse. Então esse sinal aconteceu quando Jared tinha 450 anos e houveram outras histórias que não estão registradas. E isso é um recado do autor desses escritos para o leitor, dizendo que eles só colocaram aquele ali por uma questão de encurtar o relato escrito. Jared continuou a ensinar os seus filhos por mais 80 anos, até que os seus filhos começaram a descer a montanha sagrada. Um após o outro, eles começaram a se misturar com os filhos de Caim em uma associação obscena. Agora, a razão pela qual os filhos de Jared desceram a montanha sagrada será revelado a você. Mais uma vez, aqui o autor do texto se comunicando com o seu leitor. E no capítulo 10, ele começa dizendo que depois que Caim desceu à terra escura e os seus filhos se multiplicaram, houve um deles cujo nome era Genum, filho de Lameque, o cego que matou o Caim. E mais uma vez esse nome não bate com os nomes relatados nos escritos da Bíblia. E a esse ponto a gente já nem liga mais para isso, né? Bom, vamos continuar. Satan veio até Genum na sua infância e fez uma variedade de trombetas usando chifres
ensinou Genum a fazer instrumento de cordas, símbolos, saltérios, liras, harpas e flautas, e Genum os tocava o tempo todo e a toda hora. Neste caso, esse Genum aqui, ele se relaciona ao Jabal, que nós tínhamos lido ali na Bíblia. Então, Satan ensinou eles a não só fazerem os instrumentos, como também a tocá-los. E quando ele reunia pessoas para tocar, os filhos de Caim eram arrebatados pelo prazer e as chamas do pecado queimavam entre eles. Satan também ensinou Genum a fazer uma bebida forte de milho e ali criou a primeira bebida alcoólica. E nas festas de Genum, então, multiplicava-se o pecado, que as pessoas elas ficavam encantadas por aquele som e também pela bebida alcoólica entre eles. E se a geração de Caim já era uma geração pecadora e perdida, depois desses novos ensinamentos de Satan, eles aprenderam coisas que nem eles mesmos sabiam. E então, não só o pecado se alastrou no sentido da luxúria entre eles, como também os assassinatos aumentaram depois do uso da bebida entre eles. Quando Satan percebeu a influência que Genum tinha sobre os descendentes de Caim, ele então aumentou o conhecimento de Genum, ensinando ele a manipular o ferro e fazer armas de guerra. Quando todos estavam bêbados, o ódio e o assassinato aumentaram. E quando a população que não fazia parte ali, né? Lembra que Caim teve muitos descendentes, ficaram sabendo dos ataques e da violência desse grupo armado, eles começaram a se chegar próximo a Genum para aprender também e para se manter salvo desse grupo violento que tinha também aprendido com Genum como fazer as armas. E aí a coisa saiu de controle ali. Além dos assassinatos, os homens se casavam com a própria irmã, com a filha, com a mãe. E quando a gente fala casou aqui, são relações íntimas, lembra disso, né? E a terra toda ali foi contaminada pelo pecado. Deus, quando viu aquilo, ficou enfurecido pelas atitudes dos descendentes de Caim. Porém, aquele povo nem se dava conta do que Deus pensava sobre eles, né? Genum reuniu o grupo deles e eles começaram a tocar os instrumentos deles aos pés da montanha sagrada. E eles faziam isso para que os filhos dos Sete que estavam lá ouvissem. Mas quando os filhos de Sete ouviram os barulhos, eles começaram a admirar aqueles sons que vinham lá de baixo. E isso durou por um ano inteiro. Genum reunia o grupo, ia ao pé da montanha e ficava lá tocando, e os filhos de Jared conseguiam escutar tudo lá de cima. No final daquele ano, Genum percebeu que eles estavam conquistando pouco a pouco as pessoas que estavam lá no topo da montanha. Então Satan trouxe mais um ensinamento para Genum e ensinou ele a tingir suas roupas e mostrou como usar ali a tinta carmim e púrpura. E os filhos de Caim então começaram a trabalhar nisso, embelezaram o seu vestuário. Eles se reuniam ao sopé da montanha, vestidos com as suas mais belas roupas, tocavam as mais belas canções, faziam corridas de cavalo, comiam todo tipo de comida e ali eles faziam os atos mais repugnantes que você possa imaginar. O autor aqui nem descreve o que seria. E enquanto isso, os filhos de Sete estavam lá na montanha sagrada, rezando e louvando para Deus. E eles permaneceram assim por um certo período de tempo. Porém, o tempo foi passando e eles foram se esquecendo da promessa que fizeram aos seus pais. Eles começaram relaxando o jejum, relaxando as suas orações e passaram a se reunir cada vez mais no lado da montanha em que eles conseguiam ouvir os filhos de Caim. E eles permaneciam lá da manhã até a noite. E lá eles ficavam então admirando todas as roupas e ornamentos, a música, a alegria daquele povo que estava lá embaixo e eles lá em cima rezando e jejuando. E não demorou muito então para que os filhos de Caim conseguissem enxergar os filhos de Sete lá em cima e os chamaram para vir. Mas os filhos de Sete disseram: a gente não conhece o caminho, não sabe nem como descer aí. Então Genum, filho de Lameque, ouviu-os dizer que não conheciam o caminho e começou a pensar em maneiras de trazê-los lá para baixo. Satan então apareceu para Genum dizendo: não há como eles virem da parte da montanha em que eles moram, mas quando eles saírem amanhã para vigiar, diga para eles: venham para o lado ocidental da montanha, lá você encontrará um riacho de água que desce até o pé da montanha entre duas colinas, isso marca o caminho, desça por ali até nós. Então, quando amanheceu, Genum tocou os tambores embaixo da montanha como eles já estavam acostumados a fazer.
fazer. E os filhos de Sete ouviram e foram lá escutar como eles faziam todos os dias. Genum disse para eles: vão para o lado ocidental da montanha, lá vocês encontrarão o caminho para descer. Mas quando os filhos de Sete ouviram essas palavras, eles voltaram para a caverna para contar para Jared o que tinha acontecido. Quando Jared ouviu isso, ele ficou triste, porque ele sabia que eles iam desafiar ele mesmo assim. E foi o que aconteceu. Um grupo pequeno resolveu descer para ver como eram esses filhos de Caim e se divertir com eles. E Jared, quando percebeu que parte dos seus filhos não deram ouvido às suas palavras, ele disse para os que tinham ficado: meus bons e inocentes santos filhos, vocês devem entender que uma vez que vocês descerem desse Monte Santo, Deus não permitirá que vocês voltem para cá novamente. E então implora ali para que eles não desçam, porque eles não vão poder voltar. E ao invés de serem chamados de filhos de Deus, vocês passarão a ser chamados de filhos do diabo. Porém, eles não deram ouvidos às suas palavras. E Enoque, que já era adulto naquela época e era muito zeloso por Deus, tentou convencer os demais não descerem a montanha sagrada. Mas eles se levantaram contra Enoque e não quiseram ouvir as suas palavras e desceram o Monte Santo. E quando eles olharam para as filhas de Caim, para suas belas figuras e para suas mãos e pés tingidos de cor em tatuagens em seus rostos e em seus corpos, o fogo do pecado na mesma hora se acendeu. Então Satan os fez belíssimos diante dos filhos de Sete, como também fez os filhos de Sete parecerem os mais belos aos olhos das filhas de Caim. Ou seja, era como se todo mundo tivesse bêbado e todo mundo fosse mais bonito do que de fato era. Enfim, eles se apaixonaram quando se viram pela primeira vez. Bom, como você deve imaginar, foi uma bela de uma suruba, uma festança incrível entre os filhos de Sete com os filhos de Caim. Só que depois que tudo terminou, os filhos de Sete, eles tentaram subir a montanha sagrada, só que eles já não podiam mais. Deus, quando viu os filhos de Sete tentando subir, os abandonou ali porque eles já não eram mais puros. E aí ele mandou a sua palavra conversar com Jared, dizendo: esses teus filhos, a quem outra hora chamastes de meus filhos, quebraram meu mandamento e desceram para a casa de condenação e do pecado. Envia um mensageiro para que aqueles que estão aqui não desçam, pois eles vão se perder também. Então Jared chorou diante do Senhor, pediu misericórdia e perdão, e ele seguiu a ordem de Deus e disse para os demais que não descessem. Porém, mais uma vez, um grupo não deu ouvidos à mensagem de Jared e não obedeceram. Depois disso, um outro grupo se reuniu e foi buscar os seus irmãos. A desculpa era buscar os irmãos. Eles queriam ir lá ver o que estava rolando, se divertir também e voltar. Porém, eles acabaram morrendo. E assim continuou. Grupo depois de grupo foram descendo a montanha. E isso fez com que Jared ficasse doente de tristeza. A sua dor era tamanha que o dia da sua morte se aproximava cada vez mais rápido. Então ele chamou Enoque, que era o seu filho mais velho, e a Matusalém, que era o filho de Enoque. Matusalém então chamou seu filho Lameque, que era pai de Noé. E quando eles vieram, eles então oraram juntos e Jared os abençoou e disse: vocês são filhos justos e inocentes, não desça deste monte santo, porque você viu o que os seus irmãos fizeram e transgrediram o mandamento de Deus. Mas eu sei, pelo poder de Deus, ele não nos abandonará neste monte santo. Mas meus filhos, Deus vos levará a uma terra estranha e nunca mais voltareis a ver este jardim e este monte santo com os vossos olhos. Portanto, meus filhos, concentrem-se em si mesmos e guardem o mandamento de Deus que está convosco. E quando você for deste monte santo para uma terra estranha que você não conhece, leve o corpo do nosso pai Adão com você, e com ele estes 3 presentes e ofertas preciosas, o ouro, o incenso e a mirra, e que fiquem no lugar onde jazerá o corpo do vosso pai Adão. E meus filhos, através de vocês é que virá a palavra de Deus, e quando ele vier, ele levará consigo o corpo do nosso pai Adão, e colocará no meio da terra, o lugar em que a salvação será operada. E então Noé pergunta: e quem restará? E Jared respondeu: você é aquele que deve ser deixado para passar pelo dilúvio. É você quem deve tomar o corpo do nosso pai Adão da caverna e colocá-lo com você na arca quando o dilúvio vier. E o teu filho Sem é quem irá colocar o corpo do nosso pai Adão no meio da terra, no lugar onde a salvação virá. Esse trecho é bem confuso, né? Porque se você perceber, ele disse que era a palavra de Deus que ia pegar o corpo de Adão. Agora ele está dizendo que
quem vai fazer isso é o filho do Noé, Sem, que vai pegar o corpo e colocar naquele lugar da salvação. Mas enfim, a história é essa aqui. Vamos continuar porque Jared continua falando, então agora com seu filho Enoque. Ele diz o seguinte: meu filho, fique nessa caverna e cuide do corpo do nosso pai Adão todos os dias da sua vida. Alimente o seu povo com retidão e inocência. E Jared não disse mais nada. Suas mãos ficaram moles, seus olhos se fecharam e ele entrou em repouso como seus pais. Sua morte ocorreu no ano 360 e ele morreu quando Noé já tinha 360 anos. Jared então faleceu aos 989 anos, em uma sexta-feira. Depois da morte de Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé choraram por ele, embalsamaram o corpo, colocaram na caverna dos tesouros e lamentaram por 40 dias. E quando esses dias de luto terminaram, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé permaneceram em tristeza porque o seu pai havia partido deles e eles não podiam vê-lo novamente. E chegando agora ao capítulo 22, o último capítulo deste pseudo-epígrafo dos evangelhos de Adão e Eva, a história continua com Enoque, que guardou o mandamento de Jared, seu pai, e continuou a ministrar os seus ensinamentos. Muitas maravilhas aconteceram a este homem. Enoque também escreveu um livro célebre, que não vão ser contadas nestes escritos aqui. Mais uma vez o autor comentando o que está por vir com o leitor. Ele continua: depois disso, os filhos de Sete, bem como seus filhos e suas mulheres, se extraviaram e acabaram caindo. E quando Enoque, Matusalém, Lameque e Noé os viram, seus corações sofreram por causa de sua queda, que os encheu de dúvida e incredulidade se ainda a promessa de Deus existiria. Eles então choraram e pediram misericórdia de Deus para preservá-los e tirá-los daquela geração perversa. Enoque continuou em seu ministério diante de Deus 385 anos, e ao final desse tempo, Deus então viu graça em Enoque e o removeu da terra. Abrindo um parênteses aqui, a história de Enoque, narrada na Bíblia, e o porquê ele não morreu, mas foi removido da terra, é bem longa, e aqui ele faz aquilo que ele cumpriu. Não vou contar a história de Enoque, tem um outro livro só com a história de Enoque, então a história aqui fica meio sem sentido para quem não conhece o que aconteceu com Enoque. Ele só dá essa pincelada de que Deus o arrebatou. Porém, o autor continua dizendo aqui que Enoque, antes de ser arrebatado, ele falou para o seu filho: meu filho, eu sei que Deus pretende fazer as águas subirem e ele vai acabar destruindo toda a sua criação, e vocês são os últimos governantes sobre o povo nesse monte, e eu sei que nenhuma mulher será deixada para você ter filhos nesse monte santo. Nenhum de vocês governará sobre os filhos de seu povo, nenhum grande número de vocês será deixado nessa montanha. E aqui fica aquela dúvida, quando ele diz lá no início do capítulo que os filhos de Sete, bem como os filhos e suas mulheres, se extraviaram, se só sobrou Enoque, Matusalém, Lameque e Noé, não havia mulheres nenhuma, que aqui ele fala: eu sei que não tem mulheres para vocês. É estranho, eles estão sozinhos lá? Não fala. Ele continua dizendo o seguinte: vigiai por vossas almas e conservai firme o vosso temor de Deus e o vosso serviço a ele. O adore com fé justa e o sirvam em retidão, inocência e juízo. Adore-o em arrependimento e pureza. E quando Enoque terminou os seus ensinamentos, Deus o transportou daquela montanha para a terra da vida, para as mansões dos justos e dos escolhidos, que é a morada do paraíso, de alegria, na luz que chega até o céu. E é a luz que está além da luz desse mundo. É a luz de Deus que enche o mundo inteiro e nenhum lugar pode conter. Enoque estava na luz de Deus e por isso se viu fora do processo da morte. Ao todo, nenhum dos nossos pais ou os seus filhos permaneceram naquele Monte Santo, exceto aqueles três: Matusalém, Lameque e Noé. Todo o resto desceu da montanha e caiu em pecado com os filhos de Caim. E eles foram proibidos de voltar para aquela montanha e ninguém permaneceu lá a não ser aqueles três. Bom, então aqui sabemos que todo mundo desceu da montanha e depois da depois que Enoque foi arrebatado, só sobrou na montanha os três. E isso completa o segundo livro ou evangelho de Adão e Eva. Agora, como assim termina a história aqui? Com quem Noé vai se casar? Sim, porque sabemos que ele terá mulher e filhos para pôr dentro da arca. O que vai acontecer? Será que ele vai descer a montanha e escolher a mulher menos pior entre as cainitas? Sim, porque sabemos que quem desceu a montanha não pode subir.
É sério isso? Eu vou ficar sem saber como essa sinuca de bico irá se resolver? Caramba, não acredito. E talvez você esteja achando que eu sou exagerada, mas a coisa é séria, a história não tem um final. Não existe um terceiro livro de Adão e Eva. Acabou, simples assim, ponto final. O próximo apócrifo do livro que eu tenho aqui é o de Enoque. Será que Enoque vai dar conta de dar uma explicação para esse final aqui? Eu me contentaria até com uma frase, com uma resposta bem simples. Não precisa nem ser um capítulo ou um parágrafo para explicar, mas nos dê uma explicação. Depois dizem que textos da Bíblia é que estão com lacunas e espaços em brancos. Mas olha esse apócrifo. Normalmente, os livros apócrifos tentam preencher lacunas deixadas nas escrituras. Mas e essa falta de final aqui? Alguém me explica. Bom, deixando essa minha indignação de lado, vou voltar aqui aos textos, porque o autor que reuniu esses textos pseudoepígrafos aqui dos livros de Adão e Eva deixa alguns comentários para nós, que diz o seguinte, que nas páginas anteriores nós fomos confrontados com a história de Gênesis, possivelmente embelezada ao longo de sua escrita. E aí o autor que reuniu esses pseudoescritos nesse livro aqui, parece que leu meu pensamento ao terminar esse Evangelho de Adão e Eva. Ele diz o seguinte: os leitores modernos podem achar a história tão fantasiosa que chega a ser ridícula. A história pode parecer repetitiva, repleta de enredos de engano satânico, fragilidade humana correndo em ondas e ciclos ao longo do texto. No entanto, neste roteiro antigo há uma questão central e universal e uma resposta singular. Como podemos saber se a circunstância, situação ou mesmo a pessoa em nossa vida é uma bênção de Deus ou é um engano de Satanás? Se você é uma das milhares de pessoas que acreditam em uma grande entidade maligna que está em guerra com Deus pelas almas da humanidade, esta pergunta é uma das mais importantes de sua vida. Ele define e esclarece se você está sendo obediente a Deus ou sendo enganado por Satanás. É possível saber? De acordo com o texto, Satan tem o poder de produzir aparições, espectros e ilusões tão críveis que não podem ser distinguidos da realidade. Satan mente e oferece atrativos materiais. Mesmo estes podem ser confundidos com a graça de Deus. Afinal, Deus deu a Adão tesouros para colocar na caverna para o seu conforto e consolo. A resposta para essa pergunta eterna é incrivelmente simples. Pare, permaneça, olhe para dentro de si. Satan pode ser capaz de manipular o mundo material, mas não pode tocar no seu espírito. Satan pode fazer aparições, criar ilusões, mas só Deus dá visões. O mundo em que nós vivemos é de Satan, mas a alma é do domínio de Deus. A visão mística é o terreno de Deus para se trilhar. Procure lá a resposta. Ele, sozinho, está lá esperando por você. E é isso. Assim termina a segunda parte do livro de Adão e Eva, ou o Evangelho de Adão e Eva. E eu não sei se é por conta da dificuldade do idioma que eu li em inglês, mas essa explicação dele de visões místicas aí ficou meio confusa. Ele tentou explicar a diferença entre o que Satan faz e como Deus tenta se comunicar com a gente, mas também não ficou muito clara essa explicação do autor. Mas deixando isso de lado, tem outras coisas pra gente conversar pra fechar a leitura desse segundo livro de Adão e Eva. Bom, vamos dar aquela última costurada nesses eventos finais do segundo livro de Adão e Eva, e uma coisa que parece ter ficado evidente nesse final da história é que Satan deu uma ajudinha para que os filhos de Caim seduzissem os descendentes de Sete. Satan ensinou aos cainitas como fazer e tocar instrumentos, introduziu a bebida alcoólica que, quando usada pelo povo que já era perverso, fez a violência e a imoralidade aumentar. Mas aos olhos dos filhos de Sete, que estavam lá no alto da montanha, o que eles viam era apenas alegria, música e risada. Nem a violência do uso do armamento, que também foi introduzida por Satan, chegou aos olhos do povo lá de cima. Por fim, Satan coloca cereja final na miragem que era a visão dos filhos de Caim. Satan embeleza os tecidos, produzindo cores chamativas, e então os descendentes de Sete começam aos poucos a achar a vida lá embaixo mais interessante do que a vida no alto da montanha. Eu fiquei com a sensação de que parece ser mais divertido viver uma vida com os filhos de Caim do que uma vida de santidade.
Afinal, o texto parece nos mostrar que no alto da montanha nada de bom acontecia. Era só jejum, oração, oferendas. Pode ser que a razão do povo de Sete descer a montanha foi porque eles queriam um pouco de diversão. Ou talvez se achassem tão puros que imaginaram que poderiam viver a alegria do pé da montanha e ainda assim manterem-se santos. Mas o texto fala também que após eles aproveitarem as alegrias com o povo de Caim, eles quiseram voltar. Porém, o texto não detalha por que eles quiseram voltar. Seria porque depois da alegria veio as consequências? Poderia ter sido uma briga entre eles, roubo ou medo de serem assassinados, assim como aconteceu com Abel. Poderia, mas o texto não explica. E terminamos a história com Noé e seus patriarcas sozinhos no topo da montanha. A Bíblia parece ter uma explicação para o que aconteceu com a mistura entre os filhos de Caim e Sete. Vamos ler Gênesis 6. Estou usando aqui a tradução NVI. Diz o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não permanecerá com ele para sempre. Ele viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E olha só que interessante, Deus separa os homens quando diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais. Por que será? Aí eu fiquei curiosa. Fui procurar um comentário bíblico sobre essa passagem e olha o que ele diz. O motivo da multiplicação é introduzido pela primeira vez por Deus em Gênesis 1, onde é apresentado sob uma luz muito positiva e visto como necessário para cumprir os planos de Deus para a terra. A presente passagem, que é essa que eu acabei de ler, no entanto, revela que esta tarefa ordenada por Deus leva ao aumento da maldade na terra à medida que a população se expande. Esse problema é agravado pela união dos filhos de Deus e das filhas do homem. A identidade de ambos os grupos é incerta e várias soluções têm sido defendidas, embora nenhuma tenha obtido apoio universal. Vários estudiosos propuseram que os filhos de Deus são anjos caídos ou seguidores de Deus entre os descendentes masculinos de Sete, ou seja, a linhagem piedosa de Sete que se casou com as filhas ímpias de Caim. Embora seja difícil determinar qual dessas visões pode estar correta, se eram anjos caídos se relacionando com as mulheres ou os filhos de Sete se relacionando com as filhas de Caim, é claro que o tipo de relacionamento aqui descrito envolvia alguma perversão sexual grave, em que os filhos de Deus viam e impunemente pegavam qualquer mulher que quisessem. A sequência aqui faz um paralelo com Adão e Eva, que ao olharem para o fruto proibido, seguiram algo mais ou menos assim. Viram, perceberam que era atraente, bom e pegaram. O mesmo com os filhos de Deus. Eles viram as mulheres, perceberam que eram atraentes e pegaram. Ambos os casos, algo bom da criação de Deus é usado em desobediência e rebelião pecaminosa contra Deus, com consequências trágicas. Somente Noé está à parte deste pecado. Enfim, enquanto você fica aí e se decide se os filhos de Deus eram descendentes de Sete que se relacionaram com as cainitas, como o livro de Adão e Eva nos sugere, ou se foi um relacionamento de anjos caídos com as mulheres. Enquanto você está aí pensando, eu gostaria de engrossar um pouco mais esse caldo e acrescentar um outro texto tirado dos contos judaicos, que vai falar sobre o porquê os animais também foram mortos e apenas alguns se salvaram. Você nunca ficou com dó dos animais que ficaram de fora da arca? Bom, lembrando que esse é apenas um
conto sem caráter teológico. Dito isso, esse conto está no capítulo 4 dos Contos Judaicos e se chama Ocupantes da Arca. O trecho diz o seguinte: da mesma forma que Noé e sua família foram os únicos a não compartilharem do caráter corrompido de sua época, os animais acolhidos na arca haviam também vivido uma vida natural, pois naquela época os animais eram tão imorais quanto os homens. O cão unia-se ao lobo, o galo ao pavão, e muitos outros viviam sem qualquer pureza sexual. Os que se salvaram foram os que se mantiveram imaculados. Enfim, como podemos ver, essa história do início da humanidade sempre deu pano pra manga com debates e teorias, além de render boas histórias. Bem, acho que com esse final em aberto, no fim, nós pudemos exercitar a nossa imaginação conectando esses evangelhos de Adão e Eva com a Bíblia e até com contos judaicos retirados do Midrash. Acho que a leitura, no fim das contas, valeu. Agora, enquanto eu decido aqui qual é a versão que minha imaginação vai usar para finalizar essa história, você também tem aí dados suficientes para criar o seu final. Afinal, esse apócrifo é um conto e por ele ser apenas um conto, eu acredito que nós podemos aumentar o nosso conto, não é mesmo? E é isso. Espero que você tenha gostado de conhecer esses pseudepígrafos com os 2 livros de Adão e Eva. No próximo áudio, vou te contar uma das lendas judaicas que contém parte de uma das histórias narradas nesses textos aqui. E aí você poderá ter uma ideia de como esses relatos acabam, muitas vezes, se misturando. Te espero lá. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir o original desse pseudepígrafo, não deixe de ler a versão original. A tradução utilizada por mim é a versão em inglês de 1927, reunida no livro The Lost Books of the Bible, do autor Joseph B. Lumpkin. Se você ficou curioso sobre esse livro que reúne a história contada aqui e outros escritos excluídos da Bíblia, confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá. Um último recado. Todos os livros e fontes citadas nesse áudio você encontra nas descrições. Agora sim, até lá. Fui!